noite, meu povo, a paz do Senhor, shalom a todos, graça e paz de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Edilânia dos Santos, seja bem-vinda. Glória a Deus. Priscila Carolina Silva, Deus abençoe. Gilmara Braga, Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado, para que vocês possam interagir comigo aí, queridos. Deus abençoe. Graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Glória a Deus. Ed, paz do Senhor, Ed, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos no segundo dia, Mohamed Bastia Derek, você é tão interessante, obrigado Mohamed. Gilberto Barbosa, acabou de chegar, Deus abençoe. Gilmar, Deus abençoe Gilmar. Cida Lima, seja bem-vindo Cida. Queridos, vocês que não são inscritos no meu canal ainda, vai lá e se inscreve. Amém, Jesus. Gilmar curtiu a live, Deus abençoe Gilmar, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Como é que é? Eu, GTX, está dizendo que é a primeira vez na live. Então vai lá, se inscreve, ou eu GTX, vamos junto. Mohamed Bastia Derek, 1994, enviou aí um presente. Deus abençoe, ô Mohamed. Gilmar curtiu a live. Ô Gilmar, vai lá, se inscreve no meu canal, me ajuda aí. Maiara Maria, Deus abençoe. Denilza. Denilza é novo espectador da sua live. Deus abençoe, Denilza. Vai lá e se inscreve. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tá? Nós estamos aqui já há muitos anos trazendo a palavra do Senhor, ministrando. Tenho falado sobre muitos assuntos assim que um pouco tem se falado nas igrejas hoje. E nós temos resgatado essas bases, esses fundamentos do Evangelho e tem trazido aqui para vocês, tá? Na segunda, quarta e sexta. No momento agora nós estamos falando sobre crescimento espiritual. E hoje, o segundo dia, né, nós ministramos sobre o novo nascimento, que foi na quarta-feira, e hoje nós vamos falar sobre desejar o leite espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o desejo que temos que ter do leite espiritual. Isso é a base do crescimento. Se você quer ser um crente maduro, se você quer ser uma pessoa em Deus crescido, você não pode negligenciar o alimento. E o alimento que nós precisamos, como diz Pedro, é o leite racional não falsificado. Amém, Jesus? Deus abençoe. Flávio Correia, João Vitor Souza, Deus abençoe. O Mohamed está dizendo, melhor agora falando com você. Deus abençoe, Mohamed. Glória a Jesus. Querido, vai lá e se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Lembra que toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui, salvo quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade que não dá para fazer, não tem como. Mas tirando disso, nós estamos aqui. Precisamos de livramento, Alex, Marcos, Levi e Carol. Deus abençoe, Carol. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. João Vitor está dizendo amém, graças a Deus. Deus abençoe, João Vitor. Deus abençoe, João Vitor. Glória a Deus. Mais alguém? Saulo acabou de chegar. Antônio Furtado. Gilmar está dizendo, pastor, eu estou muito angustiado. Vamos orar então, Gilmar. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gilmar. E no nome do Senhor Jesus, nós estamos dando uma ordem no reino espiritual. Que todo espírito maligno que tem trazido tristeza, angústia ao coração do teu filho seja arrancado agora, todo esse mal. Nós profetizamos sobre a vida dele a alegria do céu, a alegria do teu espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, que o coração dele a partir de agora começa a se encher com a sua presença, com a sua glória. Em nome de Jesus, nós profetizamos a alegria, nós profetizamos a paz, nós profetizamos, meu Pai querido, transbordar da sua glória e da sua presença na vida do Gilmar. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Gilmar. Deus abençoe. Receba aí, seja curado agora de toda tristeza, de toda angústia. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma ministração para o seu coração, para a sua vida,
E tenho certeza que se você ouvir toda a ministração e colocar em prática, você será um crente diferenciado nesse ano de 2026. Você vai causar impacto com a sua presença por onde você for, porque nós estamos falando daquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado o tempo todo, mas tem sido negligenciado porque as pessoas têm valorizado outras coisas no lugar daquilo que é mais importante. Então vem comigo, que Deus vai te abençoar poderosamente nesta noite. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Maria Elisângela, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Cristiana Mendes, seja bem-vindo. Vai lá e se inscreve. Edna Souza, Jairo Ornella. Deus abençoe a todos. Jovito Souza curtiu a live. Deus abençoe, Jovito. Vai lá e se inscreve no meu canal. Glória a Deus. Olha aí quem está chegando aí, ó. Meu discípulo, o Israel Alves, que nunca falta, que sempre está aqui com a gente. E quando eu falto, porque às vezes tem que faltar, ele me dá uma dura lá na igreja. Ele fala, pastor, cadê a live? Que eu estava lá e não vi você lá. É porque, na verdade, a gente tem que faltar, não tem jeito. Deus abençoe, Israel. Tu é bênção de Deus na minha vida, varão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Jô Vitor começou a seguir. Obrigado, Jô Vitor. Deus abençoe. Cadê o resto do pessoal que começou a me seguir? A Aninha Morinha aí, ó. A Aninha Morinha, nossa discípula também lá da igreja. Deus abençoe, Aninha. Cadê o Dani? Manda o Dani entrar aí também. Deus abençoe, viu? O Washington Oliveira está dizendo, ore pelo meu casamento. Pai, nós oramos nesse momento pelo casamento do Washington Oliveira. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua harmonia, a tua paz. Meu Deus, arranca toda a obra das trevas que tem tentado destruir os lares nesses dias. Porque eu profetizo sobre a vida do teu filho a paz, a alegria, a harmonia sobre a sua casa. Que a tua presença seja real ali e que todo mal seja arrancado, em nome de Jesus. Amém, Washington? Deus abençoe. Glória a Deus. Entrei, estou trabalhando, mas estou ligada. É isso aí, Aninha. Deus abençoe, viu? Trabalhando e ligada. Glória a Jesus. Mais alguém aqui? Jovito Souza está dizendo amém, graças a Deus. Deus abençoe, Jovito. Lumara Oliveira, ore por mim, por meu marido. Que separação, não entendi. Houve uma separação entre vocês, é isso? Ele separou, foi embora? É isso, ô Lumara? Responde para mim aí, para a gente orar com um foco específico. Ele quer separar. Tá bom, então vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Lumara Oliveira, que o esposo dela, Senhor, está querendo se separar, mas nós cremos, ó Deus, que aonde a tua presença chega, o mal não prevalece. Então nós oramos pela vida do teu filho, pedimos que o Senhor esteja clareando a mente dele, arrancando toda a obra das trevas, todo espírito maligno, em nome de Jesus. Nós estamos colocando por terra agora toda a obra do inferno, e que a tua filha e o teu filho, meu Pai, possam encontrar em ti a resposta que eles precisam para ter um casamento saudável. E eu profetizo sobre eles a libertação, a vitória, e que esse casamento, Senhor, cumpra o princípio e a promessa que o Senhor disse, que até que a morte o separe. Então abençoa o teu filho e não permita que o inimigo entre para destruir esse lar. Nós estamos profetizando o milagre em nome de Jesus. Amém, Lumara? Deus abençoe. Colocamos ele nas mãos de Deus, agora é com Deus. Deus vai tocar no coração dele, tá bom? Glória a Jesus. Sandro, Deus abençoe. Maria Costa, Deus abençoe. Glória a Jesus. Lumara, vai lá e se inscreve no meu canal. Eu estou aqui segunda, quarta e sexta orando por vocês e trazendo uma palavra que com certeza vai mudar a sua vida, tá bom? Já terminamos o tempo de apresentação. Você pode falar para mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Se você está em outro país, pode falar também, que nós estaremos reportando para todos aqui, tá bom? Glória a Jesus. Querido, nós estamos numa série que eu percebo assim, que a igreja, ela tem deixado de falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para a igreja, é o tema crescimento espiritual. E Deus colocou no meu coração trabalhar esse tema com vocês aqui, tá? Se você vai aguentar ou não, porque é forte o assunto é assunto para gente grande, é para pessoas crescidas, tá? E para aqueles que ainda não cresceram, serem desafiados a crescerem, tá ok? Já falei sobre o novo nascimento. Marinalva está dizendo, paz do Senhor Jesus, peço oração pela vida dos meus pastores, Ivan Silva e Débora Silva. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do pastor Ivan e da pastora Débora.
Meu Deus amado, o Senhor sabe e conhece os problemas que eles estão enfrentando, e nós estamos colocando em tuas mãos agora, pedindo a bênção do Senhor, a intervenção dos céus sobre esse casal, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido, todo mal seja quebrado e destruído, e que os teus filhos, Pai, possam encontrar alívio, possam encontrar descanso e resposta em Ti. No nome do Senhor nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, Marinalva. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do pastor Ivan e da pastora Débora. Amém, Jesus? Vamos então, queridos, o assunto é esse, tá? Nós temos visto que as pessoas precisam crescer, e na quarta-feira eu falei sobre o novo nascimento. O novo nascimento é praticamente aí o início, né, do crescimento, quer dizer, não dá para se buscar crescimento espiritual sem antes passar pelo novo nascimento, por ser nascido de novo, diz a Bíblia, né? E nós falamos sobre esse assunto, trabalhamos ele aqui, tá, na quarta-feira. Quem quiser assistir isso daí é só entrar lá, né, no TikTok, vai estar lá no TikTok, depois está lá em 2 ministrações cortadas, porque o TikTok não passa 1 hora de ministração, tá? Então tá lá no TikTok ou então tá no YouTube, se você quiser assistir a ministração de quarta-feira, que nós falamos sobre o novo nascimento. E hoje nós vamos falar sobre desejai o leite, vamos ver aqui, que é o tema de hoje. Desejai o leite espiritual. Desejai o leite espiritual. Amém, Jesus? Então, olha lá, 1 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, não dá para se crescer sem ser novo nascido, e não dá para crescer sem ser novo nascido e se alimentar do leite verdadeiro, do leite racional, não falsificado. O leite que a nossa razão discerne, que hoje em dia muitas pessoas estão buscando coisas estranhas no meio do reino de Deus, no meio do povo de Deus. Não, é leite racional, é coisa que a gente entende, tá? Os princípios da palavra de Deus, ele tem tudo a ver com o ser humano. Quando nós falamos de amor, a gente pode até não ter, mas a gente gosta que as pessoas nos amem, tá entendendo? Quando nós falamos de perdão, a gente pode até não perdoar, mas a gente quer ser perdoado por todos. Então, o leite racional não falsificado é algo que a gente entende, é tudo racional, é tudo fácil de compreender. O homem consegue entender muito fácil os princípios da palavra de Deus. E se tornar como uma criança, aí que entende mais rápido ainda. Amém, Jesus? O crescimento espiritual não acontece de forma automática, assim como um bebê recém-nascido depende de leite para sobreviver e crescer, o cristão depende da palavra de Deus para amadurecer espiritualmente. Não tem como ser cristão amadurecido negligenciando a leitura bíblica, negligenciando a palavra. Jesus diz: examinai a Sagrada Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não dá para se crescer no reino espiritual sem meditar na Bíblia, sem meditar na palavra de Deus. Se você entrar em qualquer lugar que disser para você que você não precisa ler a Bíblia para você ser crente, saia deste lugar, porque este lugar não é de Deus. Tá entendendo? O princípio é, se você nasceu de novo, você precisa ler Bíblia, porque ali está o leite racional, o leite não falsificado, que é a palavra de Deus, tá? Então é muito importante nessa noite. Essa palavra revela a importância, a forma correta e os resultados de desejar o leite espiritual. Então o cristão depende da palavra de Deus para amadurecer espiritualmente, porque é a palavra que vai revelar a importância e a forma correta e os resultados que nós vamos ter em desejar o leite espiritual. Cada dia que você olha a palavra, aprende a palavra e pratica a palavra, você cresce. O próprio Jesus diz: eu vou semelhar o homem que ouve a minha palavra e pratica como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem tudo para derrubar aquela casa, mas ela não cai porque ela está firmada na rocha. Amém, Jesus? Isso é crescimento espiritual. Hoje as pessoas estão querendo buscar profecias, hoje as pessoas estão querendo buscar revelações, hoje as pessoas querem buscar reteté, hoje as pessoas querem buscar um monte de coisa, mas não querem buscar a palavra. Então é muito sério quando uma igreja perde o foco da Bíblia, porque se perdeu o foco da Bíblia, perdeu a direção do reino, perdeu a direção dos céus. Está caminhando por caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Então volte para a Bíblia, volte para a palavra. Amém, Jesus? O crescimento espiritual é um processo. O novo nascimento inicia
o crescimento. Então tudo começa a partir do dia em que você nasce de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ter desejo de tomar leite espiritual. Entenderam? Quando você vê uma pessoa que não quer o leite espiritual, entra em xeque se ela de fato nasceu de novo ou não. Porque quem nasce de novo deseja afetuosamente o leite racional não falsificado. Agora, quem não nasceu não tem desejo de tomar leite. É por isso que nós vamos ver se nós nascemos de novo ou não, se nós temos sede de tomar o leite racional não falsificado. Se nós temos sede da palavra de Deus, nós temos sede de conhecer a Deus, de conhecer os princípios de Deus, de conhecer as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Está entendendo? Pela palavra. Não é você apenas ouvir uma pessoa falar, porque você vai ouvir uma pessoa falar, mas aquela pessoa não vai abranger todas as áreas da sua vida. Só a palavra de Deus tem o poder de abranger todas as áreas da sua vida. Por isso que tem que ler a Bíblia, e tem que se ler a Bíblia de capa a capa, do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse, não ficar escolhendo textos isolados para criar doutrina, para criar pretexto. Não, a Bíblia tem que ser lida do início ao fim. Amém, Jesus? Ah, pastor, quando é que como que eu começo a ler a Bíblia? Começa do começo. O princípio que criou Deus os céus e a terra. Começa do começo, meu Deus do céu. É o começo que tem que começar. Mas não, para aliviar, para deixar as pessoas mais confortáveis, não, começa a ler o livro de João, começa a ler o livro a partir do Novo Testamento. Aí as pessoas ficam simplesmente, sabe, preguiçosas e não querem ser desafiadas a aprofundar cada vez mais nas coisas espirituais. Então leia a Bíblia, tá entendendo? Se você quer ser maduro, leia a Bíblia, ok? Então o crescimento espiritual é um processo, o novo nascimento inicia o crescimento. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, escuta bem aqui, o novo nascido foi aquele que recebeu Jesus, no fundo do seu coração. Recebeu Jesus, já sentiu o desejo de ir para a Bíblia, já sentiu o desejo de estar no estudo bíblico, de estar no seminário, de estar aprendendo a palavra do Senhor, de estar numa live como esta. Porque aqui, querido, eu não estou aqui para revelar a tua vida, não. Eu não estou aqui para pedir pix para você, não. Eu estou aqui para trazer uma palavra que vai mudar a sua história. Vocês estão entendendo, amado? É isso que vocês precisam entender nessa noite. Tá? A palavra de Deus é o alimento que você precisa para superar as crises, as dores, as guerras, as dificuldades dessa vida. Crescer é uma responsabilidade espiritual. Efésios 4, 14 e 15 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que tem de crente hoje, meninos inconstantes, não está escrito. Está entendendo? De quantos crentes meninos inconstantes. E a Bíblia diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Sai um falando uma coisa aqui, acredita, sai outro falando outra coisa ali, acredita, sai, sabe, não tem uma firmeza espiritual, não sabe o que quer, não tem um padrão, não tem um suporte, não tem uma plataforma, não tem um fundamento, e aí escorrega para todos os lados. Amém, Jesus? Vem um, fala do messiânico, acredita. Vem outro, fala da adventista, acredita. Vem outro, fala de testemunho de Jeová, acredita. E vai acreditando em tudo que as pessoas falam. Não lê a Bíblia. Aí acredita no que os homens falam. Tá entendendo, querido? Então vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus de capa a capa. E Deus vai te mostrar a verdade. E a verdade é Cristo. E ela está em toda a Bíblia, meu Deus do céu. Toda a Bíblia Jesus vai estar. Tá entendendo? Levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. O nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso discipulador. O que ele falou tem relevância, o que ele não falou não tem relevância. Se alguém disser algo e disser que está falando o nome de Cristo, mas aquilo que a pessoa está falando não bate com o que o Cristo falou, essa pessoa está totalmente fora. Está entendendo? Paulo disse: se alguém, ou até mesmo um anjo, vier do céu, dizer que veio do céu, e está anunciando o evangelho, do qual eu não vos anunciei, seja anátema, seja amaldiçoado, não receba. Está entendendo, querido? Porque tudo que você precisa já está no evangelho. Tá? Amém, Jesus? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de um termo usado na psicologia chamado a síndrome de Peter Pan. É um termo usado na psicologia popular. Não é um diagnóstico clínico, quer dizer, não é nada oficial, né, da matéria. Porém, o pessoal usa essa síndrome de Peter Pan para poder fazer algum diagnóstico, né, das pessoas, da vida das pessoas, tá? Então, olha só. Um diagnóstico clínico não é um diagnóstico clínico oficial usado para descrever adultos que têm dificuldade de amadurecer emocionalmente, assumindo responsabilidade da vida adulta. O nome vem do personagem Peter Pan, quer dizer, a psicologia não tem isso como um instrumento dela, tá? Tanto que isso é usado numa psicologia popular, não é oficializado isso dentro da psicologia, mas eles usam, trazendo essa semelhança, fazendo um parâmetro aqui, tá? Com essa figura desse personagem aí de história, né, infantil, que fala sobre um personagem que não queria crescer. A história de Peter Pan todo mundo conhece, todo mundo já assistiu o filme de Peter Pan, sabe, tá? Assumindo a responsabilidade da vida adulta, o nome vem do personagem Peter Pan, que dizia: nunca vou crescer. Vou te explicar de forma clara, prática e fácil de identificar. O que é a síndrome de Peter Pan? É o comportamento de pessoas que já são adultas em idade, mas pensam e reagem e vivem como adolescentes. Evitam compromissos, decisões e responsabilidades. Principais características, nem todas as pessoas têm, porém, as principais são, tá? Mas geralmente aparecem juntas. Primeiro, medo de responsabilidade. Quantos cristãos hoje têm medo de ser responsável pelo reino, ser responsável pelo evangelho, ser responsável pela palavra de Deus, ser responsável para orar para alguém, para expulsar um demônio, tá entendendo? Mas na vida secular, ele evita o trabalho estável, foge de compromissos sérios, não gosta de assumir consequência. Isso é quem tem a síndrome de Peter Pan, não quer assumir responsabilidade, não quer crescer. E isso está acontecendo, esse fenômeno está acontecendo dentro da vida espiritual. Muitos aceitaram a Jesus, mas não querem crescer, não querem dar a cara a tapa. Quando você entra no mercado financeiro, os caras falam sobre colocar a pele em risco. Quer dizer, quem está no mercado tem que pagar o preço do mercado, tá? Tem que correr o risco que o mercado tem. Tá entendendo? Quem está em Cristo tem que dar a cara a tapa. Jesus disse: se alguém te der um tapa na sua face, dê a outra. Então o evangelho, ele chama você para responsabilidade. Mas muitos não querem isso. Não querem pagar o preço do amor. Não querem pagar o preço do perdão. Não querem pagar o preço de ser humilhado. Não querem pagar o preço de ser rejeitado. Tá entendendo? Síndrome de Peter Pan. Sabe que se ele crescer, o negócio vai ficar estreito. O evangelho vai estreitar para ele. Dificuldades em relacionamento. Medo do casamento. Isso no secular. Ou compromisso. Relações superficiais. Tá? Não aprofunda os relacionamentos. Tem medo de tudo, tá entendendo? Isso no mundo secular. Não casa, foge do casamento. Tá? Por isso que você vai ver hoje pessoas com 40 anos morando na casa dos pais e não se casam. Por quê? Porque eles têm a síndrome de Peter Pan. Não querem assumir responsabilidades. Tá? Foge quando surgem conflitos. Não querem se envolver. Não querem trazer soluções para os problemas da vida. Tá entendendo? E são pessoas que têm síndrome de Peter Pan. Tem dependência emocional ou financeira. Depende dos pais ou do cônjuge ou de outras pessoas para se automanter. Tá entendendo? Espera que alguém resolva a sua vida. Quando tem um problema, ele sempre joga para o outro. Ele não tem coragem de ir lá e tentar resolver o problema, de buscar uma solução criativa da parte de Deus.
Esse é o homem natural no mundo que tem a síndrome de Peter Pan. Comportamento imaturo, age por impulso, tá? Tem dificuldade de lidar com as frustrações. Quando algo dá errado, a pessoa paralisa para sempre. Namorou a moça foi embora, não quis mais, o cara não consegue namorar mais ninguém. A mulher da mesma forma. O namorado que ela gostava foi embora, deixou ela, não consegue mais namorar ninguém. Tá entendendo? Comportamento imaturo, age por impulso, tem dificuldade de lidar com as frustrações, quer tudo rápido e fácil. É igual as crianças são assim. As crianças estão pedindo a mamadeira, tem que estar com a mamadeira pronta. Ela não entende que tem um processo para você preparar aquela mamadeira. É assim, os crentes que têm síndrome de Peter Pan, busca constante por prazer, vive focado apenas em diversão, esquece que a vida é realidade. Tá entendendo? A vida cristã é uma realidade maior ainda do que a realidade humana, porque é uma realidade espiritual. Evita esforço, disciplina e rotina, não querem pagar preço, não querem sofrer, tá entendendo? E por isso, que não conquista nada, não sai do lugar, tá entendendo? Não sobe, não amplia, não cresce. Por quê? Porque acha que é um menino. Só que os dias estão passando, os anos estão passando. Daqui a pouco o pai e a mãe morrem. E em quem essa pessoa vai escorar agora? Depois que os pais morrerem. Porque vai acontecer, é um fato, não tem como fugir disso, tá? Possíveis causas para essa síndrome: superproteção dos pais, falta de limites na infância, medo de errar ou fracassar, traumas emocionais que não foram resolvidos no decorrer da história da vida da pessoa, cultura que valoriza só o prazer e a juventude. A pessoa só valoriza o tempo de jovem, esquece que todos nós estamos envelhecendo a cada dia, ok? E precisamos romper, precisamos crescer, precisamos ampliar, precisamos prosperar, porque essa é a vontade de Deus. Os cristãos precisam crescer como cristão. Consequências na vida dessas pessoas seculares que têm a síndrome de Peter Pan: estagnação profissional, não amplia, não estuda, não cresce, não prospera. Relacionamentos instáveis, não fica com ninguém. Hoje está namorando uma mulher, amanhã está com outra, ou a mulher está com um cara hoje, amanhã está com outro. Não confia, não consegue entregar o seu amor, não consegue entregar a sua alma num relacionamento, tá entendendo? Por quê? Porque já teve frustração no passado e ela acha que todo homem não presta, que toda mulher não presta, e assim vai, simplesmente vivendo com medo de fazer o que tem que ser feito. Tá? Frustração constante, sensação de vazio. Ele culpa os outros por todos os seus problemas. É uma pessoa que gera problemas constantes, porque o fato de você não se levantar, de você não ir, de você não batalhar, não pagar o preço, você já vai gerar problema para você. Mas aí ele vai colocar a culpa no governo, vai colocar a culpa no sistema, vai colocar a culpa no pai, na mãe, vai colocar a culpa no governo dos Estados Unidos, vai colocar a culpa em todo mundo, mas menos nele. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não quer crescer. Ele não quer assumir a responsabilidade de encarar o seu problema e de vencer essa guerra, e de crescer, e de prosperar, e de ampliar. Amém, Jesus? Visão bíblica, princípio espiritual. A Bíblia não usa o termo Peter Pan, não tem esse termo na Bíblia. Mas a Bíblia fala muito claramente sobre a necessidade do amadurecimento. 1 Coríntios 13:1, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você percebe que na medida em que a pessoa amadurece, as coisas de menino saem automaticamente. Não precisa esforçar. Na verdade, cada hora que entra um conhecimento e um crescimento, aquilo que estava atrapalhando o crescimento vai embora. Sai automático. Não cabe as duas coisas na mente e no coração de uma pessoa. Ou você cresce e deixa de ser menino, ou você fica menino e deixa de crescer. É você que escolhe. Tá entendendo? É você que escolhe. Em todas as áreas. Eu estou falando aqui de área espiritual, mas isso expande para todas as áreas, porque o espiritual ele é intrinsecamente ligado com a nossa vida material e humana. Não tem como desassociar a vida espiritual da vida secular. Por isso que quem tenta fazer isso passa a ser um religioso e vive uma vida de engano. Para você ter a visão de Deus é essa. Você tem que ser o que você é espiritual, você tem que ser no físico, no humano. O que você é no humano, você tem que ser no espiritual. Nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa só. Nós somos
pessoas espirituais que manifestamos no mundo físico o mundo espiritual de Deus. Amém, Jesus? Por isso que Paulo diz que precisamos deixar as coisas de menino. Tá? A igreja de Cristo no Brasil precisa parar de correr atrás de profecia. Você precisa parar de ficar correndo atrás de profeta. Tá entendendo? Vamos ver o que Deus tem para falar comigo. Abre a Bíblia no meio, esperando que Deus vai falar com você. Meu Deus, a Bíblia inteira Deus fala com você. E você vai abrir um texto para Deus falar com você. É muita infantilidade isso. Ou então a caixinha de promessa. Aí eu abro a caixinha de promessa, tiro uma promessa. Tudo bem, mas e quando vier a responsabilidade ligada àquela promessa? Você está disposto a pagar? Então, precisamos ter crescimento espiritual. E é isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. E ele fala que quando ele se tornou a ser um homem adulto, ele deixou automaticamente as coisas de menino. E a igreja do Brasil, nós precisamos alcançar a maturidade cristã para deixar as coisas de menino. Porque essas coisas de menino estão atrapalhando o crescimento da obra de Deus no Brasil. Amém, Jesus? Efésios 4, 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, há uma cabeça, nós somos membros e precisamos ajustar nesse corpo. Nós precisamos crescer. Imagine um membro, né, do corpo que está em descompensação em relação ao corpo. Imagina um braço maior do que o outro. Imagina uma perna maior do que a outra. O que vai acontecer com uma pessoa que tem uma perna maior do que a outra, um braço maior do que o outro? Ele vai ter dificuldade para se locomover, ele vai ter dificuldade para pegar as coisas, porque está descompensado o corpo dessa pessoa. E assim a igreja está quando nós não crescemos, porque nós somos membros do corpo. Então, se nós não ajustarmos, nós não crescemos, nós ficamos atrofiados no corpo, e aí o corpo de Cristo não consegue realizar a obra que ele precisa realizar nessa terra. Amém, Jesus? Então, querido, crescimento. E como é que eu cresço? Leite racional não falsificado. Palavra de Deus, doa quem doer. Vai bater, vai doer, vai arrancar coisa, vai. Mas é a palavra de Deus. Dê espaço e lugar para que a Bíblia se cumpra em sua vida. Biblicamente, crescer é um chamado, não é uma opção. Você não tem uma opção de ser um crente morno. Você não tem uma opção de ser um crente que fica olhando para trás. Você não tem a opção de ser um crente menino. Não tem. Você pode até ser, mas estará contra o princípio. Estará contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deus quer ver a gente grande. Deus quer nos ver crescidos, amadurecidos. Amém? Tem tratamento lá no mundo? A psicologia tem as suas ferramentas e os seus argumentos para tratar a alma dessas pessoas que estão descompensadas, que ainda vive como se fosse um adolescente com 40 anos, com 35 anos. Tá entendendo? Mas na igreja, como é que funciona? Tá? Então lá fora o autoconhecimento, o aconselhamento psicológico, a disciplina emocional, o fato da pessoa assumir responsabilidade, mesmo que seja pequena, tá entendendo? Porém, no contexto cristão, o que eu faço para crescer? Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso ter leitura bíblica diária, eu preciso ter devocional, eu preciso ter oração, eu preciso ter palavra, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser discipulado. Tá entendendo? Tem que ter alguém realmente me instruindo, alguém que já saiu da infância, alguém que já alcançou a maturidade. É assim que funciona. Quando uma criança vai para a escola, ela vai estudar com alguém que já não é mais da faixa etária dela, que já passou por todos os processos e alcançou lá o mérito, o diploma, o certificado que dá condição para que ela venha agora lecionar para aquela criança. Mesma coisa no reino espiritual. Você precisa de homens e mulheres que estejam experimentados na presença de Deus, que tenha vida com Deus, que tenha frutos com Deus da palavra, para te instruir, para te discipular, para que você então possa crescer. Amém? Então a síndrome de Peter Pan é não querer crescer, é fugir da responsabilidade, é viver preso à imaturidade. Mas é possível mudar, amadurecer e viver uma vida plena, tanto na vida secular, quanto na vida espiritual. É claro que, se você for um homem, uma mulher espiritual, mais rápido você vence isso na vida secular.
Porque a vida espiritual ela é poderosa. A vida espiritual ela é multiplicadora. A vida espiritual ela é abençoadora. Quando nós recebemos uma visão de Deus, quando nós recebemos algo da parte de Deus, o ímpeto da parte de Deus é tão grande que nos muda da noite para o dia. Eu tenho falado aqui que a pior coisa do mundo é você querer mudar alguém. Se você pôr no seu coração, esposa querer mudar o marido, marido querer mudar a esposa, o pai, ele pode disciplinar o filho, fazer com que o filho seja disciplinado por obrigação, o filho acaba acatando a voz do pai, mas não é o que o filho quer, tá entendendo? O filho, na verdade, quer badernar, o pai chega e pega pesado, então o filho acaba obedecendo o pai por autoridade, mas não é que mudou o filho vai ser mudado ao longo dos anos, na medida que ele vai crescendo, aquilo que o pai vai cobrando dele, vai levando ele a entender, e aí ele vai se adequando, ele vai se modelando pelo a repreensão, pelo chamado à atenção, pela vara da repreensão, a Bíblia diz, e aí o filho se adequa ao que o pai quer, mas nem sempre ele chega 100% naquilo que o pai quer. Por quê? Porque nós não temos poder de mudar as pessoas. Só quem tem o poder de mudar as pessoas é Deus, é Jesus. Por isso que, se você vive a palavra de Deus, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha o marido sem palavras, só com a atitude dela. Em Cristo ela ganha o marido. Tá entendendo? Por quê? Porque não é ela que vai ganhar o marido. É Cristo, através da vida dela, vai levar o marido dela a uma conversão. Amém, Jesus? Então ponha isso no seu coração nessa noite, que nós precisamos crescer. Quantas mulheres aceitam a Jesus e quer empurrar o marido na marra para a igreja? Não vai conseguir. Vira inimiga do marido, porque briga com o homem, tá entendendo? Porque o camarada bebe, porque o camarada fala, mas ele sempre bebeu. Como é que vai mudar isso agora? Não vai mudar só porque você foi para a igreja. Não, você tem que viver a sua vida cristã autêntica, se dando o seu testemunho correto dentro de casa, e a partir do seu testemunho firme com Deus, ele vai ser impactado pela presença de Deus na sua vida, e aí ele vai aceitar Jesus, na hora certa de Deus. Não é por força nem por violência, não é pela tua força, é pela força do Espírito Santo. Você só precisa crescer, você só precisa amadurecer, você só precisa desejar o leite espiritual de Deus. Amém? O leite espiritual é a palavra de Deus, a palavra gera vida. Tiago 1,18 diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, é a palavra que gerou a gente, e é a palavra que alimenta a gente, e é a palavra que faz a gente crescer. Não tem como você crescer fora da palavra. A palavra sustenta a fé, Romanos 10,17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O leite deve ser desejado afetuosamente, desejo sincero e intenso. Tá entendendo? Tem que ter, a tua alma tem que ter necessidade, sentir necessidade. Eu quero ouvir a palavra, eu quero estudar a palavra, eu quero participar do ensinamento, eu quero estar lá naquela célula, eu quero estar naquele seminário, eu quero aprender, eu quero buscar a Deus. Porque quanto mais você aprende, mais você cresce, mais você se torna humilde, mais você se torna manso, mais você se torna amável, mais você se torna perdoador, mais você se torna carinhoso, tá entendendo? Porque a palavra de Deus, ela vai moldando o nosso caráter em Deus. Porque é a forma de Deus para nos levar a ter a face de Cristo, a ser igual a Cristo. Amém, Jesus? Salmo 42, 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então é esse desejo afetuoso de ter a palavra, de estar na casa de Deus, tem que fazer parte do novo nascido, do recém-nascido, daqueles que querem crescer. Falta de desejo revela fraqueza espiritual. Amós 8,11 diz, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, de água, mas tão somente de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Tá? Então vai haver dia na terra que as pessoas terão uma necessidade extrema da palavra. Mas você precisa estar cheio agora, porque você será o semeador, você será aquele que Deus vai usar para trazer a palavra de poder, a palavra de mudança, a palavra rema, a palavra de direcionamento, vai vir da boca dos crescidos, não virá da boca de quem está morno, de quem está dormindo na fé,
Não, vai vir dos crescidos, daqueles que estão em intensa unidade com Deus por meio da sua palavra. Amém, Jesus? Então tome posse nessa noite. Queira crescer, queira ir para a Bíblia, queira ouvir a palavra do Senhor. O leite espiritual deve ser não falsificado. Cuidado com as doutrinas adulteradas. 2 Coríntios 2,17 diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como da parte de Deus, na presença de Deus. Então, não é porque uma pessoa tem uma Bíblia que ela está com Deus. Tem que entender as doutrinas, conhecer o que essa pessoa está falando. Por isso precisa ler a Bíblia todo dia. Um dia perguntaram para uma pessoa assim, como é que eu sei se um dólar é verdadeiro ou se um dólar é falso? Como é que você conhece o dólar falso? Como é que você sabe distinguir qual é o dólar verdadeiro e qual é o falso? Para você conhecer o falso, você precisa conhecer primeiro o verdadeiro. Se você não conhecer o verdadeiro, não tem como você saber o que é falso. Muitas pessoas já recebem direto o falso. E aí a mente dela fica totalmente moldada àquela mentira, àquele engano. E não há quem possa retirar aquilo. A menos que ela vá para a Bíblia, sabe, sem viés algum. E comece a estudar aquela palavra. Aí Deus, pela sua palavra, vai iluminar a mente dela e mostrar para ela a verdade. Amém, Jesus? A palavra pura, ela liberta. João 8, 31, 32, Jesus diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Amém? Então é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai mostrar as coisas celestiais, é a palavra que vai te ampliar. Por isso precisamos ler de Gênesis, Apocalipse todos os dias. Todos os dias temos que estar lendo. O leite espiritual produz crescimento saudável. Crescimento saudável e equilibrado. Colossenses 2, 6, 7 diz, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tá? Então, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Então, o que a Bíblia está mostrando para nós aqui? Que o leite espiritual produz crescimento saudável. Você vai parecer com Cristo, você não vai parecer um religioso, sabe, maluco, um religioso doido, que a gente vê por aí, né? A gente já viu aí pessoas que, nos Estados Unidos, um cara com uma serpente na mão dizendo que Deus tem poder, porque deu poder para ele pisar escorpião e serpente, e o camarada levou uma picada da serpente e morreu. Isso é maluquice, isso é loucura. Entendeu? Quem é cristão de verdade, lê a Bíblia mesmo e quer se parecer com Cristo, não cai nessas armadilhas de querer ser famoso, de querer ser grande, tá entendendo? A ponto de colocar a sua vida em risco e colocar o próprio Deus, muitas vezes, em descrédito. Como Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nessa noite, entenda isso. Quanto mais você lê a Bíblia, mais maduro você fica e mais equilibrado você fica. Porque o crente que não lê Bíblia, o religioso, ele é desequilibrado. Tá entendendo? Ele é desequilibrado, ele não consegue falar coisa com coisa, porque ele não conhece os fundamentos da palavra de Deus. Então, nessa noite, tome posse dessas verdades, porque Deus manda eu dizer para você, está na hora de crescer. Aliás, passou da hora de crescer. Paulo chama a atenção dos Gálatas. Vocês começaram tão bem, começaram no Espírito, agora está terminando na carne. Chama a atenção dos Hebreus, pelo tempo que vocês estão na caminhada, já era para vocês ser mestres. E vocês ainda estão aí buscando o fundamento. Está entendendo? Então, querido, nessa noite, tome posse dessa palavra. Amém, Jesus? O leite espiritual produz crescimento saudável, crescimento equilibrado, crescimento visível. Provérbios 4,18 diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o crente verdadeiro, ele vai só de valor em valor, como diz aquele cantor lá, aquele hino da harpa lá da Assembleia, né? Quer andar de valor em valor, e assim vai. Por quê? Porque é de degrau em degrau, de glória em glória, de dia em dia, ele vai crescendo, se consolidando, se fortalecendo na fé por meio da palavra. Tá? E não passa a ser um crente maluco, doido, não, um encrenqueiro, não. Tem crente encrenqueiro, tem crente briguento, e diz que Deus está na vida dele. Como assim? Tá entendendo? O leite espiritual prepara para alimento sólido. Existe maturidade progressiva. Hebreus 5, 12, 13 diz, porque
devendo já ser mestre. Olha aqui a repreensão do escritor, né? Não foi Paulo aqui, porque não foi, ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus, mas o escritor de Hebreus diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Por que ele diz isso? Tá? Se você pegar o livro de Hebreus, que foi escrito lá pro ano 70, 80, 90, não me lembro bem a data, depois de Cristo, e pegar todo o período da nação de Israel, que recebeu a tábua da lei, através de Moisés, então, pelo tempo que eles estiveram com Deus, todo esse tempo era para eles serem mestres, né? É para ser mestres. O próprio Jesus chega para Nicodemo e diz, você, um príncipe judeu, me perguntando essas coisas, falando essas coisas para mim, que muito me admira, você ser o cara que você é dentro da religião e fazer uma pergunta dessa, se você tem que voltar por vendo da sua mãe. Entendeu? Olha o absurdo. Eles não tinham conhecimento espiritual, gente. E é isso que o escritor está falando aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Eu tenho que ensinar tudo de novo para vocês, judeus. É isso que o escritor está falando. Eu tenho que repassar de novo a matéria. Vocês não aprenderam nada com tanto tempo na presença, vendo milagres, vendo prodígios, maravilha, viu mar se abrir, viu pessoas se ressuscitar de 4 dias, viu tantas coisas, e no entanto, vocês não guardaram nada. E vocês precisam o quê? Eu tenho que ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Quer dizer, o tempo que vocês estão na fé, já era para mim chegar aqui agora com uma palavra bem pesada para você. Mas eu tenho que dar leitinho ainda, judeus. Porque vocês não compreendem as coisas celestiais. Vocês estão atrasados. É isso que o escritor está falando para os nossos irmãos lá de Israel. Está entendendo? Olha isso, tá? E ele continua, porque qualquer que ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Quando nós falamos que o novo nascido precisa do leite, o leite faz parte para o novo nascido. Mas na medida em que você vai crescendo, você vai começar a comer comida forte, comida sólida. Outro tipo de alimento. Entenderam ou não? E aqui, pelo tempo que o judeu estava na presença de Deus, eles ainda precisavam de leitinho. E aí o escritor chama a atenção deles, diz, vocês ainda são meninos. Vocês ainda são meninos. E aí o judeu chega, os rabinos chegam e querem muitas vezes chegar e dizer para nós que nós somos ignorantes, somos burros, somos iletrados. Nós somos iletrados sim, nós somos, na concepção deles, nós somos burros sim, nós não temos o conhecimento que o judeu tem, não tem. Mas a gente tem o temor a Cristo que eles não têm. Porque eles deixaram passar a maior revelação que o céu já deu para a terra. Até falei sobre o maior presente que Deus deu para a humanidade, que foi Cristo. E eles simplesmente, os judeus, quando eu digo judeu, estou dizendo judeus a nível de nação, não pessoal, não particular, porque particularmente a gente sabe que todos os nossos escritores que escreveram a Bíblia, né, com exceção de Lucas, que era grego, o resto, todos eles eram judeus. Então a gente sabe que muitos se converteram ali. Mas eu estou falando da nação, não do pessoal, não do específico, mas da nação. Porque a vontade de Deus era que toda a nação se convertesse, toda a nação recebesse o Messias, que toda a nação reconhecesse Jesus. Está entendendo ou não? Então eles são o quê? Meninos, porque eles não tiveram a revelação máxima de Cristo. E muitos de nós que estamos aqui, aceitamos a Jesus há muitos anos e não conhecemos, não tivemos a revelação do Messias ainda, tá? Não sabe quem é Jesus, não sabe o que você tem em Cristo, o que Cristo é para você, continua sendo ainda o quê? Um menino. E o menino, ele precisa ser guiado. O menino, ele precisa de um tutor para ensinar ele. Enquanto que um adulto não. O adulto já recebeu as revelações. Os adultos já sabem o que fazer. Já tem as responsabilidades nas suas pautas. Já sabe o passo a passo do que ele tem que fazer diante de Deus. Então é isso a chamada de Deus. Que você cresça, que você amadureça, que você seja alguém que tenha realmente entradas na presença de Deus cotidiana. Amém, Jesus? Então o alvo é maturidade. Hebreus 6:1 diz, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então os rudimentos, nós já temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração, gravado. Não pode ser um problema para nós os rudimentos.
Que a Bíblia fala sobre os batismos, a Bíblia fala sobre alguns fundamentos. Não pode ser problema para nós isso. Embora isso muitas vezes seja discussão nos dias atuais entre os grandes homens que se dizem ser grandes hoje, né? Sobre questão de se o arrebatamento vai ser antes, vai ser durante, vai ser depois. Então, são discussões que estão tendo no meio do povo que a Bíblia diz que não são irrelevantes para a nossa salvação. Que o mais importante é a gente crescer na palavra de Deus. É crescer no amor, é crescer na misericórdia, é crescer no perdão, é crescer no conhecimento de Deus. Isso aqui é importante para a igreja, tá? Mas está deixando de lado. Por quê? Porque nós estamos nos transformando num grande espaço onde está cheio de meninos na fé, que ficam debatendo e discutindo coisas que não têm relevância nenhuma, são coisas irrelevantes para o reino. E as que são de cunho importante não estão sendo discutidas e nem não estão sendo praticadas. Isso aqui é a verdade. Amém? Então a nossa chamada é essa, nós precisamos crescer. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos os que nasceram de Deus, que foram gerados, são filhos de Deus. Porém, existe no termo grego aqui uma distinção entre o filho gerado e o filho maduro. O filho gerado é chamado de teknon e o filho maduro é chamado de ruios. Tá? Então, quem são os ruios? São os filhos que são guiados pelo Espírito Santo. Então, existe no meio do povo de Deus dois tipos de filhos. Existe um filho que só nasceu e existe um filho que é guiado pelo Espírito Santo. E o alvo de Deus é que todos nós sejamos ruios de Deus, que é o que está aqui, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruios de Deus, são filhos maduros de Deus. Deus quer que nós sejamos maduros, Deus quer que nós sejamos... E como é que eu revelo a minha maturidade? Quando eu obedeço à voz do Espírito pela palavra. Não o Espírito qualquer que aparece por aí. A própria Bíblia diz, provai os Espíritos para ver se são de Deus. Mas o Espírito da palavra. Porque quando Deus fala, querido, não tem o que discutir, não tem o que questionar quando Deus fala. Amém, Jesus? Então, os filhos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos maduros de Deus. Os que não são guiados, são levados por vento de doutrina, são meninos. E esses daí precisam crescer, porque está atrapalhando o crescimento da obra de Deus na terra. João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Aqui são filhos por geração. Todos os que aceitaram a Jesus, todos que vieram para Deus, todos são filhos de Deus por geração. Mas agora aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos maduros de Deus. Esse é o que Deus pode contar. Os outros Deus não pode contar. É igual um pai que tem 10 filhos, tem 3, 4 que está com 18, 19, 20 anos, tem carteira de motorista, tem cursos. O pai pode contar com eles. Os pequenininhos o pai tem que alimentar. Tá entendendo? O pai não pode contar com eles. Para uma obra grande, para uma coisa grande, o pai não pode. Mas o pai tem que alimentar eles todo dia, tem que cuidar deles, tem que vacinar, tem que dar remédio. E é isso que está acontecendo com os filhos imaturos. Precisam de remédio, precisam de cuidado. E toda hora, pastor, 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 pastor. E o pastor tem que estar ali. E tá, irmão, irmã, e ora, e faz campanha. E nada acontece. Por quê? Porque são filhos imaturos. São meninos. E Deus quer que você cresça. Porque o reino de Deus precisa de você crescido. Falta do leite espiritual gera fraqueza. Cristãos frágeis espiritualmente. Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então parou de ler a Bíblia, parou de estudar a palavra, parou de praticar a palavra, se torna aí um menino. E aí está no alvo de ser destruído. Está no alvo de ser derrubado pelo vento, pelos vendavais, pelas doutrinas erradas, entendeu? Muitas vezes pela fama. Quantos que cresceram até alcançar a fama, e a fama agora tem derrubado eles. Está entendendo? Tem deixado a mão de Deus, tem deixado as verdades de Deus tão somente para poder se projetar a si mesmo. Está entendendo? Então nessa noite precisamos crescer. Vulnerabilidade ao engano. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Se conhecêssemos a Bíblia a fundo, nós não erraríamos. Mas porque nós não nos alimentamos dela, nós erramos todos os dias.
Tá? E somos levados por vento de doutrina. O leite espiritual deve ser consumido diariamente. Constância espiritual. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isso é atitude de gente maduro, prudente. Prudente no que fala, no que faz, aonde vai, onde vem, o que faz. Está entendendo? Por quê? Porque não se aparta da tua boca o livro desta lei. Se nós formos andar pelos nossos caminhos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, nós vamos fazer um monte de coisa errada. Mas se nós meditarmos na palavra e seguirmos a palavra, nós não vamos errar. Porque a palavra de Deus vai nos direcionar, vai nos dirigir. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra é como lâmpada diária. O leite espiritual produz vida transformada, renovação de mente. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse foi um versículo que na década de 90, e no período 91, 92, 95 até 2000, foi um dos versículos mais falados na boca dos crentes. Santificação contínua. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É Deus que vai nos santificar. E como é que ele vai fazer isso? Pela palavra. Não tem como Deus santificar a minha vida se eu não meditar na palavra. Não tem como Deus santificar você se você não meditar na palavra. Só a palavra pode nos dar a santidade. Eu não tenho santidade, você não tem. Pelo contrário, a Bíblia diz que as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Somente Deus pode nos purificar pela sua palavra. O leite espiritual glorifica a Deus, uma vida frutífera. João 15, 7, 8 diz: se vós estiverdes em mim, né, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis os meus discípulos. Olha que coisa linda. Você vai ver que tem um trecho que Tiago diz: vocês pedem, mas pedem mal. Por isso que vocês não recebem. E aqui Jesus está dizendo: se você estiver em mim, você pode pedir tudo. Por quê? Porque se eu estiver na palavra, eu não vou pedir qualquer coisa. Eu vou pedir algo alinhado com a vontade de Deus. Entendeu? O maduro não vai pedir qualquer coisa. Uma pessoa que nem vou falar madura aqui, porque já dá outro sentido. Mas a pessoa que é madura na fé, ela vai pedir algo que está relacionado com a vontade de Deus para a vida dela. Agora, uma criança, um menino, ele pede qualquer coisa. É assim na nossa vida. Nós vemos nossos filhos quando era criança: pai, deixa eu fazer isso. Eu lembro que o meu filho, quando ele tinha 12 anos, ele pai, não, o adulto ele vai pedir algo porque ele tem consciência daquilo. Se eu for espiritualmente crescido, eu não vou pedir algo para Deus adoidado, aleatório. Eu vou pedir algo que vai ser, de fato, para glorificar o nome do Senhor. Por isso que precisamos crescer, pessoal. Crescimento para a glória de Cristo. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o alvo vai ter uma ministração só falando sobre o alvo. Mas o alvo do nosso crescimento é chegar até a estatura perfeita de Cristo, completa de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Enquanto as pessoas nos vê, nós estamos em falta no crescimento, no processo de crescimento. Enquanto as pessoas olharem, tem crente que faz um monte de coisa errada e diz: mas eu sou assim mesmo, eu sou assim porque desde pequeno eu aprendi assim, então eu faço desse jeito e acabou. Pronto, menino na fé, menino. Pode chegar e bater o carimbo e dizer: você é um menino. Por que você é um menino? Porque o projeto de Deus para mim e para você é que a gente pareça com Cristo. Enquanto nós parecemos apenas com nossos pais, mas o meu pai ele era muito íntegro, minha mãe era muito íntegra, e se eu for exemplo deles, se eu pegar o exemplo deles para praticar na minha vida, tá bom. Tá bom não, sabe por quê? Porque se ele fosse bom, se o seu pai e sua mãe fossem parâmetros realmente de coisas tremendas para a sua vida, você não precisaria nascer de novo. Tá entendendo? Se você nasceu de novo, é para você parecer com o seu pai agora, o seu novo pai, que é Deus e que é Jesus. Tá entendendo? Então o nosso alvo de crescimento é Jesus. Não é o parâmetro do meu pai. Meu pai foi uma ótima pessoa. A minha esposa fala muito do pai dela, e eu conheci um homem maravilhoso, mas só que não é o parâmetro. O parâmetro de crescimento para mim e para você não é o seu pai, não é a sua mãe, não é alguém. O nosso parâmetro é Jesus. É isso que a Bíblia diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, e a medida e a estatura completa de Cristo. A estatura completa de Cristo. Um bebê que rejeita o leite enfraquece, adoece, corre risco de morte. Da mesma forma, o cristão que negligencia a palavra perde força espiritual, discernimento e alegria. Mas aquele que se alimenta
diariamente do leite espiritual cresce saudável, firme e preparado para enfrentar qualquer problema que a vida possa trazer. Amém, Jesus? Então essa é a palavra. Conclusão, desejar o leite espiritual não é uma opção, é necessidade. A palavra pura gera crescimento, maturidade, uma vida que glorifica a Deus. Quem ama crescer em Deus precisa entender que não dá para fazer isso sem amar a palavra de Deus. Se você quer ser um crente melhor, é através da palavra, é através da Bíblia. Então não evite igreja, não evite discipulado, não evite uma célula como essa, uma live como esta. Não evite, sabe por quê? Porque você precisa dar tempo para que a tua carne se dobre diante dos princípios estabelecidos por Deus. Você só vai conseguir fazer isso se você se alimentar desse leite verdadeiro. Amém, Jesus? Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou aqui segunda, quarta e sexta, agora ministrando sobre essa série, Crescimento Espiritual. Já falei sobre outras séries aí atrás, inclusive você pode acessar aí mesmo no TikTok. Para isso, eu quero que você se inscreva no meu canal e venha comigo. Nós também temos um grupo que nós abrimos para aquelas pessoas que estão desigrejados, que não estão indo de igreja nenhuma, que estão desviados do caminho do Senhor, que precisa voltar, sabe que precisa voltar, mas não consegue ainda se relacionar com um grupo de pessoas. Eu quero chamar você para entrar nesse grupo. E através desse grupo, Deus vai fortalecer a tua fé e te ajudar a crescer. Depois você procura uma igreja próxima da sua casa, você vai ter até mais senso para avaliar se lá o leite é racional, se não é falsificado, ou se o leite é falsificado. Você vai conseguir fazer isso depois, através da leitura da Bíblia, através dos ensinamentos que a gente vai dando para você. Você vai ter esse discernimento. E aí você vai poder escolher uma igreja próxima de você, para que você possa, então, prosseguir a sua caminhada cristã. Então, se você quiser participar desse grupo, nós estamos aqui no número 19 99702 3477. Se porventura você sentiu tocado no teu coração e quer nos ajudar na obra, o Pix da nossa igreja, que está no TikTok, você precisa pedir no privado e eu passo para você. No Kawai já tem aí embaixo, nos vídeos abaixo, você pode ajudar fazendo uma oferta, quem sabe um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. E eu estarei orando por você e declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. Do mais, não saia sem se inscrever no meu canal. Se você gostou, eu tenho certeza, se você for crente, você gostou. Se você for um crente que quer crescer, você gostou mais ainda. Se você já é um crente já crescido, você já entendeu tudo que eu falei aqui. E você vai dizer, não, realmente o pastor está no caminho certo, está pregando a palavra de Deus como tem que ser. E aí você vai se inscrever no meu canal e nós vamos juntos fazer esse trabalho, que é anunciar a palavra de Deus. Porque hoje, infelizmente, queridos, muitos lugares, está entendendo? Está tendo uma escassez de explanar a verdade da palavra de Deus. Talvez, né, os projetos das pessoas sejam outros, né, não querem que as pessoas venham para Jesus e sejam tratadas pela palavra. Mas aqui nós estamos trabalhando com esse projeto, com esse propósito. Então se inscreva no meu canal e vamos juntos. E quando a gente começar a live, você já pega e já passa para todo mundo da sua rede aí, para que as pessoas venham participar com a gente. E não tenha dúvida, vai ser muita bênção na sua vida e nas nossas vidas. Amém, Jesus? Vamos agradecer a Deus? Glória a Jesus. Foi forte ou não foi, querida, essa mensagem? Foi forte ou não foi? Fala a verdade. Deus falou no seu coração? Deus falou no seu coração através dessa palavra? Foi forte ou não foi essa palavra, gente? Olha quem está aqui também, a Neia. Paz do Senhor, Neia. Deus abençoe. Eu vi a Neia, vi o Israel e vi também a Aninha. Deus abençoe, gente, todos vocês, viu? Para mim é uma honra ter contar com vocês aqui na nossa live. Que Deus continue abençoando vocês. Olha lá, Aninha, que palavra forte. É isso aí. Amém? Vamos agradecer o Senhor, então? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado por esse tempo, por essa palavra. Muito obrigado porque fomos chamados para crescer. O Senhor nos chamou para crescer, o Senhor nos chamou para ser usado como instrumento e nós queremos de verdade o leite verdadeiro, racional, não falsificado. Nós queremos aquele leite que nos nutre e que nos faz andar, ó Deus amado, em direção ao Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento. Oro por cada um dos teus filhos que foram tocados nessa noite e que receberam essa palavra e que entendem, meu Pai, que eles não podem mais continuar da mesma forma, do mesmo jeito.
Eles precisam ser maduros. Eles precisam, meu Pai amado, se levantar na autoridade do Teu Espírito. Não, Deus amado, assim como o Senhor chamou a atenção dos Gálatas, assim como o Senhor chamou a atenção ali dos nossos irmãos ali de Israel, os judeus, assim como o Senhor chamou a atenção dos hebreus, meu Pai, o Senhor também nesta noite tem chamado a nossa atenção para que nós possamos crescer. E eu quero crescer cada dia mais. Tenho certeza que os Teus filhos também querem crescer. Então eu oro por eles nessa noite. Que a Tua graça, o Teu poder esteja sobre eles. Que eles venham, meu Pai, se firmar em Ti. Que eles venham largar, Senhor amado, as meninices, as infantilidades e firmar na Tua palavra. Para serem instrumentos de graça. Que o Senhor possa usá-los poderosamente. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um deles nessa noite. Os declaro abençoados. E toda obra do mal sejam repreendidas. E que os Teus filhos possam ser livres para crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e não saia sem se inscrever no meu canal. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.